Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Consensual. Temos mais um convidado, desta vez um rapaz, muito bem apessoado, e como sempre vou deixar que seja ele a apresentar-se. Olá. Olá, portanto o meu nome é Miguel Matos, que é a primeira coisa que as pessoas costumam dizer, não é? Quando se apresentam. E eu posso ser chamado perfumista. O que eu faço atualmente, eu sempre fui jornalista a minha vida toda e a determinada altura comecei a escrever sobre uma coisa que eu achava que não se escrevia, que era sobre perfumes. E trabalho num site americano, já há quase 8 anos, trabalho no Fragrantica.com, é um líder mundial dos sites especializados em perfumaria. E ao longo das minhas investigações e daquilo que fui conhecendo e das pessoas que fui entrevistando, comecei a ganhar algum conhecimento que me levou a tentar explorar a perfumaria no lado prático, ou seja, fazer os meus próprios perfumes. Isto traduziu-se na minha própria marca, que eu lancei em abril deste ano, Miguel Matos Perfumes, ou Miguel Matos Arte Olfativa, como eu mais gosto de chamar, e tenho também feito perfumes para outras marcas, inglesas, italianas, enfim, por aí fora, internacionalmente mais do que em Portugal. Tenho também tentado, entre aspas, evangelizar um bocadinho com algumas conversas e com alguns workshops e ações menos convencionais que têm a ver com o olfato. Workshops, conversas, exposições de arte olfativa, cruzando diferentes linguagens da arte contemporânea, até mesmo jantares olfativos em que cruzamos vários sentidos. Portanto, o lado sensorial é aquele que eu prezo neste momento para dar aso à minha escrita. Muito bem. Então, e como é que surgiu essa primeira ideia de escrever sobre perfumes? Eu sempre fui interessado em perfumes e criei um blog em Portugal, e o Rafael Maurício, há 8 anos, lá está, sobre perfumes. Uma brincadeira, mas não estava a resultar muito bem, porque nós queríamos fazer um trabalho mais aprofundado e esse tipo de aprofundamento não se espelhava nos interesses do público português, porque não há uma cultura de perfumaria como há em França, como há em Itália. E rapidamente também nos desentusiasmámos, não sei se esta palavra existe, desse blog, e foi nessa altura que eu vi um anúncio no Fragrantica.com, que era já a minha fonte de informação, a pedir um editor de língua portuguesa, porque nós temos 18 sites, em 18 línguas diferentes, e um deles é para o mercado brasileiro. Lá está um mercado muito importante, não é exatamente para o português, é em português do Brasil. Portanto, eu comecei como tradutor do site para o português do Brasil e depois também agora sou um dos editores principais do site. Mas houve alguma coisa que tivesse despertado esse interesse pelos perfumes? Algum perfume especial? Algum filme? O livro do perfume? Não. Muito tarde. Eu acho que se calhar devo ter lido esse livro aos 30 anos, Sim. quando toda a gente lê para aí aos 15. Exato. Não, e é a pergunta que toda a gente me faz e é a pergunta que faz-me logo ter vontade de me calar quando, já leste o perfume? Já, como toda a gente, não sou diferente. A primeira memória que me leva, que me informa de que realmente tinha um interesse fora do vulgar, uma das primeiras é nos anos 80, quando saiu o Poison de Christian Dior. Eu era obcecado por esse cheiro, eu perseguia as mulheres na rua, não olhava, não sabia quem é que eu estava a perseguir, eu ia atrás daquele cheiro para onde fosse, perdia-me, não sabia, pronto. E nos anos 80 sentia-se em todo lado, portanto eu perdia-me. Até havia... E muito, né? Sentia-se em todo lado e muito. Né? Sim, sentia-se muito, que aquilo era uma coisa. E até havia uma professora, eu acho que era professora de inglês, sim, na C+S, que eu fiquei todas as aulas na primeira fila porque ela usava Poison. Houve um dia que ela mudou de perfume, eu nunca mais me interessei por aquela professora e fui para a fila de trás. Não chumbei porque eu sempre gostei muito de inglês, mas se fosse outra disciplina, se calhar chumbava. Foi muito engraçado. Mas, então, e depois começaste a escrever, começaste a investigar mais e depois, para onde é que foste, o que é que te foi puxando o interesse? Como é que os perfumes eram desenvolvidos? Que tipo de componentes é que os perfumes tinham? Eu acho que tem um bocadinho a ver, e agora entra já um bocadinho no domínio do assunto desta conversa, tem a ver com uma dimensão que há cerca de 8 anos
os perfumes tinham perdido totalmente, e que por acaso agora começam a ganhar na perfumaria de nicho e de autor, mais internacionalmente. Em Portugal não conseguimos ver isso ainda, que era o lado animal dos perfumes, o lado menos bonito, o lado grotesco, que, como em qualquer obra de arte, está, se associado à beleza, transforma-se em algo que pode ser sublime. E isso existia muito na perfumaria dos anos, vá lá, digamos, dos anos 20 aos anos 80. E perdeu-se nos anos 80, levou-se a uma higienização da perfumaria, com perfumes clássicos clássicos hoje em dia, como o CK1, o Acqua di Gio. Era tudo a limpeza, a obsessão da limpeza e do fresco. E a daí o nome Eau de Toilette ou não? Não. A do toilette não vem daí. O perfume era usado como uma forma de limpeza, ou de Cologne era utilizada como uma forma de limpeza, e tem lógica, porque é com base em álcool, e as próprias essências são cítricas, que também limpam a pele. Portanto, faz um pouco de sentido. Não faz sentido substituir o banho pela Cologne, mas também se fazia muito. Mas também se fazia muito, portanto, à falta de água, pronto, olha, é melhor que nada. E em Paris ouvia-se dizer que... Sim, ainda hoje em Paris o banho não é uma coisa desvalorizada. Até porque muita gente não tem casa de banho. Pois, exato. Por acaso, quando lá fui, isso mesmo estranho. Ver que as casas de banho... Ou casas não têm casas de banho, ou então as casas de banho são fora de casa. Sim. Eu fiquei na casa de uma amiga minha que não tinha casa de banho dentro de casa. Era comum do piso, daquele piso todo. Eram umas 10 casas que usavam. E percebi que era uma coisa que não é assim tão extraordinária assim em Paris, há muito. Portanto, o conceito de limpeza é uma coisa muito cultural. Depende da nossa cultura. E provavelmente foi na busca dessa dimensão que estava um pouco perdida que eu fui colecionar vintage. Eu sou um colecionador de perfumes vintage, e corro tudo e mais alguma coisa à procura dos perfumes de épocas passadas. Os perfumes perdem as características com o tempo? Então, hoje tive um grande desgosto de dois dos meus tesouros acabaram de se perder para sempre. Lá está, porque se uma pessoa guarda um perfume enquanto ele cheira bem, é usá-lo até acabar. Eu tinha um Shocking de Elsa Schiaparelli, que eu acho que era uma edição dos anos 50, e um S de Schiaparelli, também devia ser de 50, 60. Comprados os dois, um foi na Feira da Ladra, aqui em Lisboa, e outro foi numa feira de uma igreja. São os dois perfumes bastante animálicos, mas florais, portanto eram muito femininos, mas o Shocking especialmente tem uma nota de cueca feminina. Não sou o primeiro a dizer isso. É muito atrevido. É daqueles perfumes que tu cheiras e podes corar, porque é rosas, é tudo, mas depois ali por baixo daquilo tudo tu sentes muito claramente. São rosas úmidas. Exato. Rosas úmidas. Isso é um nome para um perfume, rosa úmida. Eu acho que vou tomar nota disso. E hoje, alguém por acaso postou no Facebook Schiaparelli, uma das minhas marcas favoritas, e alguém postou alguma coisa sobre Schiaparelli, e eu peguei na minha coleção, que eu tinha guardado aquilo religiosamente e não usava. Eu tenho 2 deles foram-se completamente. Oxidaram, adeus. Há uma versão dos anos 90 que ainda está boa. Pronto. Há alguma maneira de conservar os perfumes manter no escuro e no frigorífico. Okay. Eles estavam no escuro, mas não estavam no frigorífico, e a minha casa é quente, no verão devem ter ido abaixo. Okay. Mas estavas a dizer que depois dos anos 80 começaram a haver mais componentes mais animalescas? Ou mais... Não, as componentes mais animalescas vieram agora. Há coisa de 3 anos, 4 anos na perfumaria de nicho internacional, etc. Eu ainda cheguei a escrever alguns artigos sobre o poder sexual, erótico e animal que tinha desaparecido da perfumaria. E acho que eu e mais algumas pessoas estávamos a pensar nessas coisas ao mesmo tempo. Algumas eram donas de marcas, etc. Existe até uma marca, Aries Parfum, da Barbara Herrmann, cujo conceito era precisamente trazer de volta o lado animal nos perfumes. Entretanto, ela lançou essa marca e, por acaso, acho que foi uma coincidência, várias marcas lembraram-se disso ao mesmo tempo, e hoje em dia, mais internacionalmente em Portugal, é muito difícil encontrar isso. Os perfumes animálicos voltaram. Voltaram também porque existe e isso aí em Portugal é possível ver-se, porque há algumas perfumarias de nicho que os têm. Uma resina do Médio Oriente chamada Oud, O-U-D, que é uma resina que uma árvore muito rara produz para se proteger contra infecções de fungos ou cortes.
essa resina tem uma dimensão espiritual e cultural muito grande no Médio Oriente e ela cheira, para nós, para um público ocidental, cheira a estábulo. Cheira... É fecal, tem um lado de queijo camembert. Estábulo com cavalos? Não sei, não sou assim tão especializado em estábulos, na verdade. Há um mais para o cavalo, outros um mais para a vaca, porque há muitas variedades diferentes. E as pessoas começaram, muito lentamente, a gostar dessa nota nos perfumes. E isso depois abriu a porta para os outros animálicos, estou a falar de notas que são o civete, que é um aroma fecal, o castório também é mais fecal, urinoso, azeitonas. E há muitas notas, pronto, que por si são horrorosas, mas na proporção certa, com flores, por exemplo, tornam um perfume com uma dimensão escondida, muito sensual e erótica. Até quando começaste a criar os teus perfumes, como é que foi esse processo? Foste experimentando coisas? Eu fui buscar primeiro as essências mais proibidas e subterrâneas que não eram muito usadas. Os primeiros perfumes que eu fiz eram completamente retro-datados e animálicos. Hoje em dia já tento fazer outras coisas, até porque eu sou conhecido por fazer isso, por fazer animálicos, mas gosto de mostrar às pessoas que sou versátil e que posso fazer várias coisas diferentes. E tu, como é que foram esses primeiros testes das tuas primeiras fragrâncias? Foram horríveis, porque eu tinha ingredientes péssimos, comprava as coisas em lojinhas de ervanárias e coisas assim, nunca tenho os ingredientes. São bons para podem ser bons para aromaterapia, mas não são especificamente ingredientes com qualidade para perfumaria. Depois, eu fiz meia dúzia de perfumes e mostrei a alguns amigos, alguns perfumistas importantes, que se tornaram amigos com o evoluir do meu trabalho. E houve um amigo meu, Cristian Carbonell, que tem um laboratório em Barcelona, um dos mais importantes a nível da perfumaria de nicho, que me disse, as ideias estão muito engraçadas, mas os ingredientes são uma merda. Portanto, deixa-me cá fornecer-te ingredientes do meu laboratório e vês o que consegues fazer com ingredientes da melhor qualidade que existe. Ele corre o mundo todo à procura desses ingredientes. E aí é que o meu trabalho começou a ganhar asas. E a partir daí... O primeiro perfume, isto é curioso, o primeiro perfume meu que foi para o mercado foi há um ano, exatamente há um ano, em dezembro. Eu já tinha feito uma experiência que vendi aqui no Concept Store, uns perfumes, e vendi tudo o que tinha anos antes, mas eu não considero isso uma coisa oficial. Há um ano foi lançado um perfume chamado Jungle Jezebel, numa marca inglesa, Sarah Baker Perfumes, que era uma homenagem à Divine, atriz / ator dos filmes do... Não me estou a lembrar. Mas sim, eu depois já me lembro. Exato. É o Alzheimer. Mas por acaso ontem alguém da área de saúde me disse que inspirar todos os dias tantas essências que pode perturbar o cérebro. Eu já noto isso. Está instalado. Portanto, esse perfume tinha uma dose industrial de civete, que é sintético. Neste caso, os ingredientes animais hoje em dia são todos sintéticos, mas o cheiro é parecido com o natural. Que é um cheiro fecal, que funciona muito bem com flores, e portanto o perfume começa com pastilha elástica de banana, depois vai para flores e uma nota muito animal de civete com sândalo e fava tonka, que é uma coisa mais doce. E esse perfume foi inspirado na Divine, mas a ideia começou numa prostituta que eu vi em Cannes, que era assim uma louraça vestida de Versace, a mastigar pastilha elástica de banana todas as noites que eu passava por ela e ela inspirou-me para isto. Portanto, tem essa dimensão sexual, é um perfume muito sexual, muito erótico e trashy. Muito bem, estava aqui a ver, é do John Waters? John Waters, exatamente. John Waters, sim. Exatamente. Pois, e eu acompanhei mais ou menos esse desenvolvimento desse perfume. E depois também tem essa ligação também ao universo dos transexuais, travestis, não é? Sim. Que também te inspira um bocadinho e que te inspirou essa primeira fragrância. Sim, aliás, o género é uma coisa que me interessa na perfumaria e tive algumas ideias. Eu gostava de fazer um perfume para a Débora de Cristal. Gostava de fazer perfumes para drag queens e coisas assim. Mas porquê? Qual é Porque acho que é um universo
que permite explorar... Que é assim um intermédio. É o camp. Pois, ok. E na perfumaria existe o camp, que é o exagero ou o uso do mau gosto de uma forma que se torna interessante e apelativa. Sim. E eu acho que essa subversão da estética interessa-me em tudo. E também o exagero, não é? O exagero, a performance. exato, e pegar em códigos femininos e masculinos e misturá-los todos. Sim. Isso interessa-me muito. Existe uma das minhas marcas que me influencia mais, a Zarena, que é uma marca de Los Angeles, já tem perfumes para várias drag queens do RuPaul's Drag Race. E um dos perfumes que eu lancei agora há pouco tempo da minha segunda coleção, da minha própria marca, eu queria entrar numa onda mais ativista e com questões de género. O perfume é um aroma vintage, clássico, de couro. E na perfumaria existe um acorde clássico que é o Queer de Russie, o couro da Rússia. E eu gostava de lhe chamar Queer de Russie, em homenagem também às pessoas que são perseguidas e maltratadas na Rússia devido a essa orientação sexual ou de género. Não fiz porque os meus patrões são russos e poderiam levar a mal, mas como eles não percebem português, eu não estou a falar sobre isso. Eu perguntei-lhes, eles ficaram assim, pode ser, mas pensei, ainda vou ser despedido, deixa-me cá, está quieto. E ainda me disseram, quando muito é melhor não ires à Rússia, porque eles têm uma listazinha e ficas lá. Pronto. E, portanto, as questões de género são muito interessantes na área da perfumaria, porque existe uma série de códigos que as pessoas, mesmo que não percebam nada de perfumes, acham que madeiras são para homens e flores são para mulheres. Isto tem um bocadinho a ver com aquilo que... com as concepções daquilo que nós achamos que é uma mulher, ou que deve ser uma mulher, e o que é que deve ser um homem. Existe uma teoria de um perfumista meu amigo, em que ele identifica as notas do perfume com aquilo que esses elementos são na natureza. E, por exemplo, se nós falamos que os homens são madeiras, o que é que são madeiras? São troncos, são aquilo que sustenta uma árvore, é a força, é o poder, é a rigidez. O que é que são as flores? As flores são odornos ou órgãos sexuais, são órgãos sexuais das plantas. E nós estamos, portanto, se as flores são para mulheres e as madeiras são para os homens, estamos a perpetuar aquela noção de que a mulher é um adorno e é um objeto sexual que serve para a reprodução e para o prazer sexual, e o homem é suposto ser a força, a rigidez, a autoridade, aquilo que mantém as coisas na linha. E isso ainda era um bocadinho. E isso ainda está presente nos perfumes assim mais famosos, não é? Sim. E uma coisa que estávamos a falar há bocadinho, em relação às pessoas procurarem cheiros já muito sintetizados. Eu uma vez tive uma amiga minha, já foi há muitos anos, mas que estávamos a debater sobre que cheiros é que gostávamos, que as pessoas gostavam mais. E estávamos num grupo e eu via muita gente dizer, gosto do cheiro da terra molhada, gosto do cheiro do orvalho, gosto do cheiro das flores, não sei o quê. E ela dizia, o meu cheiro preferido é o Chanel número 5. Como se não houvesse mais cheiro nenhum no mundo que pudesse comparar-se a um perfume já produzido industrialmente. E isso veio-me à memória quando assisti a um dos teus workshops e tu estiveste a dizer quais eram os componentes de alguns dos perfumes. E eram componentes mesmo muito maus. Havia muito cocó. Sim, porque depois vocês, nessas conversas que eu fazia, vocês podiam cheirar os ingredientes puros, sem estarem a misturar. Então algumas coisas... E o cocó de muitos animais. Sim. E foi curioso. Está cheio de cocó, só que pronto, a mestria está em conseguir incluir essa nota de forma que ela tenha o seu efeito sem se pronunciar demasiado e sem, ou seja, continuar belo, mas tendo lá o horrível pelo meio. E quais foram assim os componentes assim, mais estranhos que tu conheceste ou que tu usaste? Olha, a coisa eu nunca usei e espero bem nunca voltar a cheirar na minha vida. Há perfumes que o têm, mas pronto, como está, esse elemento está bem integrado, não se dá por ele. Scatol, eu cheirei isto no Museu da Perfumaria em Graça. Nunca na minha vida eu cheirei nada tão horroroso na minha vida. Aquilo é cocó, mau hálito, sangue, carne podre, tudo num só ingrediente. Eu não queria acreditar no que estava a passar à frente do nariz, ainda fui cheirar outra vez só para pensar, eu estou a ter uma alucinação, isto não é verdade. E era verdade.
Isso é muito engraçado, porque eu não sei se tu chegaste a fazer aquele perfume que seria proibido venderem em qualquer lado. Sim. Chama-se Veneno. Até foi nomeado para um prémio. Descreve lá então como é que foi essa... Portanto, existe um organismo europeu, quer dizer, existe também na América, mas o europeu é o mais rigoroso, que é o IFRA, International Fragrance Association. E esse organismo não é legislativo, mas ele recomenda aquilo que deve e não deve, pode e não pode ser incluído num perfume, numa fragrância ou na cosmética. E há alguns ingredientes que só podem estar presentes em determinados limites e há outros que estão totalmente banidos. E há um ou outro que não tem limite, porque é mesmo muito inócuo. Só que esse organismo está a aplicar um excesso de zelo e a matar a perfumaria toda. Por exemplo, o Chanel número 5 está em vias de desaparecer para o resto da vida porque eles de repente querem proibir o jasmim e a rosa de entrar em toda a perfumaria. Mas porquê? Porque pode causar alergias. Okay. Ou pode causar sensibilidade ao sol. Eu escrevo muito em inglês e às vezes saem-se umas coisas à imigrante. Ora, o segredo do Chanel número 5 é a rosa de Grasse e o jasmim de Grasse. No momento em que substituir por um sintético ou por uma rosa de outro sítio qualquer, nunca mais vai ser o Chanel número 5. Até durante a Segunda Guerra Mundial, em que a produção do Chanel número 5 foi feita na América, não se sabe como um navio carregou toneladas de jasmim de rosa de Grasse de França para a América. Nunca ninguém soube como é que isso foi feito. Porquê? Porque se não houvesse jasmim e rosa de Grasse naturais, não havia Chanel número 5. Era para Norma Jean. Exatamente. E, portanto, um bocado chateado com isso e achando que os perfumistas deviam ter a liberdade, e têm, só que têm medo, de usar esses ingredientes nos seus perfumes, e o público deveria poder, tal como no tabaco, um perfume não mata ninguém, mas o tabaco mata. E no tabaco tu tens um aviso a dizer pode causar isto e aquilo. Um perfume também podia ter. Mas não, resolve-se ser extremista e abolir tudo e proibir tudo. E pronto. Famílias inteiras de perfumes morreram, como os Chipres, que é uma família clássica de perfumes, morreram por causa disso. E eu, na altura, ainda não era perfumista, ainda não trabalhava como perfumista, pedi ao meu mestre, o Cristiano Carbonell, que fizesse um perfume que contivesse todos os ingredientes, não os proibidos, aqueles que se pode usar em determinado limite, mas aqueles que são totalmente banidos, que são cancerígenos, alergénicos, sensibilizantes, tudo e mais disruptores hormonais, estão todos lá. E eu chamei-lhe Veneno e entendi isso como uma obra de arte olfativa e na caixa é uma edição limitada, que vem a explicação de todo o conceito. Tem um ou outro ingrediente permitido, mas nós fizemos overdose, que é para não haver nada ali ilegal. Isso foi muito interessante fazer. Fizemos um vídeo também com uma drag queen, neste caso, lá está, a Belle Domage, que é portuguesa, mas trabalha em Amsterdão. E o vídeo foi feito pela Maria Inês Roque. Por acaso vi um espetáculo dela há pouco tempo ali em Campo de Rico. Ah, é? Sim. Teve cá com a Luísa Lamour. Ai, não sabia. Pois ela volta e meia está cá. Pronto, entretanto, existe um prémio internacional que é o Art and Olfaction Award que nomeou para o prémio de trabalho experimental em arte olfativa. Não ganhei, pronto. Mas quais foram as reações? Quais foram as reações que tiveste disso? Aqui em Portugal, tipo, cheirei e transformei-me num não, mutante. as pessoas aceitaram a provocação e entenderam o que eu estava a falar. Há pessoas que perguntam, mas achas que posso usar? Assim, olha, eu fartei-me de usar e estou aqui. E tenho feito análises, exames, tudo, não aconteceu nada. Pronto. Porque é um bocadinho, é um exagero daquele organismo. Pronto, ele faz sentido que exista e que publique os estudos todos. Mas nós temos que saber interpretá-los e usá-los de forma consciente e inteligente. O perfume, aliás, eu consultei-me com um médico que começou a rir na minha cara. Achas que alguém vai ter cancro por causa de perfume? Bem, se usar se calhar durante 10 anos todos os dias de manhã à noite é possível. Mas assim num uso normal não. Então, e em termos eróticos, o que é que achas que os odores podem interferir? Diz que o cheiro intenso, a corpo, já é afrodisíaco por si próprio. Há pessoas que têm esse fetiche, não é? Por acaso, não sei como se chamam esses fetiches. Há pessoas que são obcecadas com os cheiros de determinadas partes do corpo. Em termos de perfumaria, o que é que... A nível de perfumaria,
eles estão lá, mesmo aqueles que nós achamos que estão desvalorizados. Sim, mas em termos de informação sobre perfumes que são mais usados em situações dessas, ou que provocam mais esse tipo de atração, ou que têm mais esse efeito, que tens assim uma referência? Eu acho que isso é muito variável. Eu até acho que... Porque eu sei que também se trabalha com feromonas, não é? Eu não acredito em feromonas. Não? Eu acho que... Aliás, não acredito em feromonas. Elas existem e os animais comunicam através delas. Mas nós, os humanos, perdemos isso. Sim, porque acho que isso requer uma aprendizagem e uma ligação ao lado selvagem que nós já não temos há muitos anos. E, portanto, nós não sabemos isso. Aquilo que nos atrai hoje em dia está mais ligado a doces, a coisas de culinária, se calhar. Mas, por exemplo, o Kouros, aquele perfume muito conhecido da Yves Saint Laurent dos anos 80, hoje em dia, para mim, não é um perfume escandaloso, porque há quem diga que cheira a urinol, eu percebo isso, eu adoro, mas eu percebo isso. Há perfumes que ainda existem no mercado e que têm o Antares da Chanel, que cheiram a odores corporais. O Declaração da Cartier, que tem cominhos, e os cominhos fazem-nos lembrar o suor. Portanto, isso ainda existe escamoteado e não falado, mas se nós pegarmos nas coisas, elas estão aí. Mesmo Miss Dior, existe o Miss Dior original que ainda há no mercado, também tem um lado da cueca suja também aí. Portanto, eles continuam aí. Eu acho que, e era aquilo que estávamos a falar antes da conversa, acho que, pelo menos para mim, eu acho que há pessoas conheço pessoas que se sentem atraídas por um sovaco mal cheiroso, por exemplo. Ou por... por acaso, eu tive uma experiência sexual repetida com um rapaz há uns anos que... isto aqui pode-se falar de tudo, não é? Tudo. Pois claro. Nós tínhamos... Não passou de uma série de encontros sexuais. Ele era muito simpático e ainda hoje se vi na rua, cumprimentos, já passaram muitos anos. Mas eu lembro-me que cada vez que ele se ia embora, eu não lavava as mãos. E ficava infinitamente até o cheiro durar nos meus dedos com o cheiro do ânus dele. Eu raramente encontrei um cheiro assim. Há cheiros que eu gosto muito. Agora, já falando pessoalmente, adoro o cheiro da cera dos ouvidos. Adoro o cheiro da cera dos ouvidos. E acho que eu aprecia tentar recriar isso em perfumaria. O cheiro a rabo é uma coisa que às vezes é boa. Existe aliás... uma coisa que eu fiz com a Mónica Canha. Eu não sei se nós falámos sobre isto. Aquela peça que a Mónica fez e que repetiu agora recentemente no Lux, o ensaio para uma cartografia. Sei, fui ver. Eu fui ver ainda no Teatro Dona Maria. Eu também. Acho que vi no penúltimo dia, uma coisa assim, no último. E nós fizemos um perfume com base nessa performance. Não me digas que foram tirar as gotas de suor. Fomos. A sério? A sério. Isso é muito bom. Fomos limpar todas as atrizes com algodãozinho, ou vários algodãozinhos, e eu fiz uma extração dos odores corporais delas. Isto só para as pessoas que não sabem, isto eram cerca de 17 mulheres que durante cerca de 2 horas para aí andavam a fazer muitos esforços físicos, a correr, a saltar, a dançar. Era muito violento. Era muito violento fisicamente, sim. E elas acabavam exaustas. Nas primeiras filas sentia-se algum cheiro, era interessante. E então só fiz isso com uma única performance, tenho um fresquinho com o aroma das 17 mulheres. Já mostrei algumas, é muito interessante. Sim, e acabavas exaustas e completamente nuas. Exato. Sim, o chão pingava, era uma performance muito, muito, muito violenta, muito agressiva. Muito bonita também. Sim, bonita, marcante. Sim, marcante. Portanto, estou aqui a misturar coisas neste momento. Mas voltando aos odores, aquilo que eu tenho pensado nos últimos dias, por causa de algumas conversas que tive, eu acredito que, para além dos fetiches particulares que alguém possa ter com odores de algumas partes corporais, existe um ingrediente de perfumaria que cheira a cabelo mal lavado, por acaso gosto. Eu acho que é mais interessante a fantasia do odor corporal. Exato. Que é pegar nessa parte e misturá-la. Misturar é um termo tosco. Tecê-la com adornos e complementos que elevam essa experiência.
olfativa a algo que é belo. Portanto, Mas que tem tudo o que é... Até pode funcionar de uma forma subliminar. exato, Que é o melhor de tudo, quando tu não sabes que estás a ser manipulado. Exato. É quando tu te deixas manipular mais facilmente. É aquele gostinho no fim, Exato. aquele cheirinho no fim, fica, É parecia isso, rosas, mas afinal quando lá estás já... são rosas úmidas. Exato. Porque provavelmente se te aparecer um cheiro desses, tu podes achar que é repugnante à partida e nem sequer te demorares aí e tentares perceber. Se houver uma combinação estética desse elemento, acho que é muito mais perigoso, porque tu não sabes que estás a ser manipulado. De qualquer forma, eu não gosto do cheiro de suor, do cheiro de transpiração. No entanto, muitas vezes passaram por mim pessoas na rua que eu fui atrás delas no âmbito de tentar dissecar o que é que estava ali, porque às vezes há pessoas que cheiram bem. Há pessoas que naturalmente cheiram bem. Cheiram bem mesmo cheirando mal. Ou é interessante, não quero ser interpretado como racista, mas pessoas de diversas etnias têm diferentes odores, também pela diferente pele, pela diferente alimentação. Exato, isso tudo influencia. E às vezes é interessante alguma coisa, principalmente alguma coisa que me é estranha, que não é aquilo que me rodeia. Eu gosto de, mesmo que possa achar que é horrível, mas às vezes demora um bocadinho a tentar e é nessa diferença que também está uma magia de descoberta sim. E experimentar coisas novas. E depois também o odor da pessoa que amamos, não é? Claro. Nós não vamos... Sim, as emoções também jogam aí É engraçado que as pessoas com quem nós temos uma relação à longa data, provavelmente nós já não notamos, mas nós misturamos-nos com o nosso odor mistura-se com o odor dessa outra pessoa e é toda uma comunicação que nós não sabemos que está a acontecer. E esse reconhecimento daquilo que gostamos, não é? O cheiro também é uma das últimas sensações, dos últimos sentidos a perder, não é? Sim. Pelo que está estudado são as memórias mais antigas. E é o mais primitivo de todos. Não é? Nós quando não tínhamos ainda a postura ereta, era o sentido mais importante que nós tínhamos para caçar, para comunicarmos, para reconhecermos coisas que poderiam ser perigos até para nós. Quando o ser humano ganhou a postura ereta, foi quando a visão começou a sobrepor-se ao olfato. E o olfato, hoje em dia, é capaz de ser o órgão mais subestimado de todos, sendo aquele que nós não podemos tapar porque senão morremos. Tu podes fechar os olhos, tu podes não ouvir, tu podes não tocar, mas não podes não respirar. Exatamente. E, portanto, tu estás a menosprezar uma coisa que nem sequer podes controlar, portanto, se calhar poderias estar mais atento. Verdade. E tudo isto é um universo incrível para descobrir. Mas, infelizmente, já estamos no tempo e pronto, e agradeço-te imenso teres aceito este convite e dá-me só o sítio onde as pessoas podem encontrar. Portanto, Instagram Miguel Matos Perfumes, Facebook Miguel de Matos e pronto, se quiserem experimentar os meus perfumes, tenho um ateliê em Almada e tenho uma loja online que é miguelmatosperfumes.shopk.it. Muito bem. Então, obrigado por terem ouvido e nunca se esqueçam que só é sensual se for consensual.